O poder do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que transforma vidas. Mais do que um simples relato histórico, ele é a revelação do amor de Deus por toda a humanidade, expressa na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Seu poder não está apenas em palavras, mas na capacidade de alcançar os corações, restaurar o que foi perdido e oferecer uma nova vida a todos que creem. O Evangelho liberta. Ele quebra as correntes do pecado, cura feridas profundas e dá esperança aos desesperançados. Onde há escuridão, ele leva luz. Onde há culpa, ele traz perdão. Onde há morte, ele anuncia vida eterna. Paulo, o apóstolo, declarou em Romanos 1:16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse poder não depende de forças humanas ou sabedoria terrena, mas da ação sobrenatural de Deus no íntimo de cada ser humano. Através do Evangelho, vemos que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Ele alcança o rico e o pobre, o justo e o pecador, o forte e o fraco. É uma mensagem que une, que derruba muros e constrói pontes. O Evangelho convida todos a um relacionamento real com Deus, não baseado em mérito, mas em graça. Por isso, o Evangelho deve ser anunciado com ousadia, vivido com integridade e compartilhado com amor. Onde ele é proclamado, vidas são transformadas. Onde ele é recebido, há renascimento espiritual. E onde ele é vivido, há testemunho do céu na terra. O poder do Evangelho continua ativo, vivo e eficaz. Ele é a esperança do mundo. O que Jesus fez por nós pecadores é o cerne da fé e a base da salvação. Isso é frequentemente resumido em alguns pontos-chave: expiação e perdão dos pecados. A principal ação de Jesus pelos pecadores é o seu sacrifício na cruz, conhecido como a expiação. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O que significa que o pecado nos separa de Deus e nos leva à condenação eterna. Como todos os seres humanos pecaram, essa separação seria inevitável. Jesus, sendo sem pecado, ofereceu-se como um substituto perfeito, tomando sobre si o castigo que a humanidade merecia. Sua morte na cruz é vista como o pagamento da dívida do pecado, cancelando nossa culpa e tornando possível o perdão de Deus. Redenção. A morte de Jesus é também um ato de redenção. A palavra redenção significa comprar de volta ou resgatar. Por causa do pecado de Adão, a humanidade foi vendida à escravidão do pecado e da morte. Jesus, através do seu sacrifício, comprou de volta a humanidade, libertando-nos dessa escravidão. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13-14. Reconciliação com Deus. Antes de Jesus, a humanidade estava separada de Deus por causa do pecado. O sacrifício de Jesus removeu essa barreira, permitindo que os pecadores se reconciliassem com Deus, onde havia hostilidade. Agora paz e harmonia, restaurando o relacionamento quebrado entre Deus e a humanidade. Ele fez as pazes por meio do sangue de sua cruz. Colossenses 1:20. Justificação. Por meio da fé em Jesus, os pecadores são justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus. Isso não significa que se tornam perfeitos, mas que, aos olhos de Deus, sua culpa é removida e eles são vistos como se nunca tivessem pecado. Por causa do sacrifício de Cristo, acesso à vida eterna, a morte e ressurreição de Jesus abriram o caminho para a vida eterna para todos os que creem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. E através dele, os pecadores podem ter um relacionamento contínuo com Deus e a promessa de vida após a morte. Em resumo, Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, fez pelos pecadores, pagou a dívida do pecado, tomou sobre si o castigo que a humanidade merecia, redimiu a humanidade, libertou-nos da escravidão do pecado e da morte, reconciliou-nos com Deus, restaurou o relacionamento quebrado, nos justificou, permitiu que fôssemos declarados justos aos olhos de Deus, abriu o caminho para a vida eterna, ofereceu a salvação e a esperança de um futuro com Deus.
Tudo isso é uma demonstração do incomparável amor de Deus pela humanidade.